Mais uma vez, então, bom dia, irmãos. Vamos orar. Pai, mais uma vez, na Tua presença, nós queremos agradecer de coração pela oportunidade que nós temos, Pai, pelo privilégio que nós temos de termos a Tua palavra em nossas mãos, conhecermos um pouco mais de Ti, mas nós dependemos de Ti, Senhor, para que o Senhor nos ensine. Pedimos que o Senhor esteja nos nossos corações agora, trabalhando nas nossas mentes, que o Senhor esteja principalmente comigo, Pai, apesar de mim, apesar de todas as minhas dificuldades e limitações, que o Senhor me ajude, que o Senhor me use como um instrumento Teu. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez peço que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão viajando, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão descansando, que o Senhor os guarde e os proteja onde eles estiverem, Pai. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos ensine, que o Senhor, através da Tua palavra, aumenta, Senhor, a nossa fé, e que possamos ser cada dia mais fiéis à Tua palavra, aos Teus ensinos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No mês de julho, nós temos aquilo que nós chamamos de aulas avulsas, né, com temas avulsos. E o ano passado, numa das minhas aulas aqui, houve uma pergunta. E no final da aula, o presbítero Ferreira chegou para mim e falou assim: Marcos, queria que você, numa oportunidade que tivesse, desse uma aula sobre o Espírito Santo, porque eu acho que está precisando. Então, assim, se a gente for pensar, eu olhando vocês aqui, talvez seja meio que chover no molhado. Mas lá em Filipenses 3:1 diz que quando a gente repete, né, o apóstolo Paulo disse, eu escrevo para vocês repetindo algumas coisas, mas isso é para a firmeza e para a segurança de vocês. Então, eu não sei por que o Ferreira pediu, eu sei que foi por causa da pergunta, né? Mas aí quando o presbítero pede, a gente cumpre. Então, nós vamos, hoje, daquela ocasião, essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo de termos uma aula avulsa. Então, eu cheguei para o Ferreira lá na viagem e falei: Ferreira, vou cumprir a minha promessa no domingo, né, no dia 19, que aí eu terei a oportunidade de falar sobre isso. Talvez por sermos uma igreja extremamente cristocêntrica, e eu acho que é assim mesmo que tem que ser, e eu posso dizer para vocês que estou aqui no Ipiranga exatamente por causa disso, talvez esse seja o maior motivo de eu estarmos aqui, mas por sermos extremamente cristocêntricos, nós falamos pouco do Espírito Santo. Talvez os excessos e os erros de outras denominações nos levam a até, sei lá, ter medo de falar sobre determinados assuntos, né? Aqui, por exemplo, não se fala de Maria, nem da pessoa de Maria, porque talvez se a gente falasse de Maria, algumas pessoas vão falar: o cara é mariólatra, não sei o quê, romanista, né? Mas Maria teve o seu papel nas Escrituras. E se nós estudarmos a vida de Maria, nós vamos aprender muitas coisas, né? E, agora, existem, sim, erros e confusões em relação à personalidade, às operações, às manifestações do Espírito Santo, né? Alguns estudiosos conscientes, mas equivocados, eles têm sustentado pontos de vista errôneos em relação a essa doutrina. Então, é importante, eu acho até que é vital para a nossa fé, para a fé de todo crente cristão, que nosso ensino, a nossa doutrina seja baseado na palavra de Deus, naquilo que está escrito, e seja feito um estudo verdadeiro e correto diante daquilo que a palavra nos mostra, né? Obviamente, meus irmãos, que em uma aula de 1 hora não é possível estudarmos
tudo relacionado ao Espírito Santo, mas nós vamos tentar abordar de modo resumido alguns aspectos principais. E a primeira coisa que eu pergunto aqui para vocês, deixa eu ligar aqui, é o seguinte: o Espírito Santo, ele é uma força? Sempre que eu uso essa palavra força, eu lembro daquele filme do Star Wars lá, né? Que a força esteja com você, né? Esse é o Deus daquele filme, é aquela força lá, né? Uma força que dá um poder para o Jedi lá, e ele mata tudo, né? Destrói tudo. Pode vir 500 mil soldados que o cara destrói todo mundo. Mas será que o Espírito Santo é uma força? Será que o Espírito Santo é uma forma de manifestação de Deus? O Espírito Santo se manifesta, nós vemos isso. No Antigo Testamento, nós temos aí cerca de 88 vezes o Espírito Santo, referências ao Espírito Santo. E só no livro de Atos, no Novo Testamento, nós temos mais da metade disso. Então, nós vamos verificar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava de uma forma, e no Novo Testamento ele atua de outra forma. Será que o Espírito Santo é uma energia exercida por Deus? Essa é uma outra palavra que nós temos medo de falar. A gente tem, nós, da igreja tradicional, presbiteriana, a gente tem até medo de mencionar a palavra energia. Isso é coisa de misticismo, né? De nova era. Né? Mas será que o Espírito Santo é isso? Muito bem. A personalidade do Espírito Santo tem sido discutida e muitas vezes negada. Apesar de que as Escrituras não fornecem nenhuma base para isso, né? Mas é difícil nós falarmos sobre personalidade quando nós estamos nos referindo a Deus. Eu sempre falo que todas as vezes que nós tentamos definir Deus, por causa das nossas limitações, nós não conseguimos. E a gente está sempre, quando tenta definir Deus, a gente acaba sempre limitando Deus, porque nós somos limitados, né? E as nossas definições não conseguem atingir aquilo que Deus é. Mas, quando a gente fala de personalidade, ou uma pessoa, algo é considerado pessoal quando você tem, numa única combinação, inteligência, emoção, volição, ou ainda, quando você tem autoconsciência e autodeterminação. Então, quando algo possui esses atributos, e o Espírito Santo possui esses atributos, nós vamos verificar, então nós podemos dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem os atributos de personalidade. E, normalmente, nós não temos dificuldade de provar a personalidade do Pai e nem do Filho. É tranquilo para nós definirmos isso. Mas as ações e operações do Espírito Santo, elas são diferentes. E isso talvez cause algum problema para nós, né? Porque se fala de influência, de graça, de poder, de dons. E nós ficamos inclinados a pensar no Espírito Santo como se fosse uma influência, um poder, né? Uma manifestação, uma emanação de Deus, e não como uma pessoa. E ainda, talvez para atrapalhar um pouquinho mais isso, a Bíblia nos mostra símbolos e nomes usados em relação ao Espírito Santo que podem nos levar a esse tipo de pensamento. Por exemplo, fôlego, vento, poder, azeite, água. Todos esses nomes e símbolos são usados em relação ao Espírito Santo, né? E em alguns casos, como lá em 1 Tessalonicenses 3:11, é citado apenas o Pai e o Filho. O Espírito Santo não está neste versículo citado.
Então, às vezes, a gente tem algumas dúvidas em relação a isso. Mas vamos entender, então, uma primeira questão muito importante. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? E a gente pode começar já tratando na questão da palavra pneuma. Acho que dá para vocês lerem aí, né? Então, é o seguinte, nós vamos ler muitos versículos hoje, então os microfones estão aí. Pádua, né, já começa lendo João 15, 26 para mim. Eu vou pedir para vocês lerem vários versículos, e aí vamos seguindo a ordem para a gente ganhar tempo, para não ficar aquela espera de quem vai ler, tá bom? Então, por favor, João 15, 26. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiarão-me sem motivo. João 15? Desculpa. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui nós temos o paracleto, que eu vou falar depois, mas nós temos o pneuma. A palavra espírito, no original, é pneuma. E pneuma, ele é um substantivo do gênero neutro. Ou seja, ele não tem aquela definição de masculino e feminino. Mas é interessante e é importante a gente frisar que, quando é aplicado ao Espírito Santo, é sempre colocado com pronome pessoal masculino. Isso é muito importante, porque isso dá essa personalidade que nós precisamos atribuir ao Espírito Santo. Ok? A outra palavra que nós vemos aí é paracletos, e aí eu pediria para o próximo ler para mim João 16, dos versículos 7 a 14. Não precisa nem virar a página aí da Bíblia. Ok. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Muito bem. Quando o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo aqui como paracleto, consolador, ele usa substantivo masculino. Então, gramaticalmente, nós já entendemos que está se referindo a uma pessoa, certo? O que mais? O Espírito Santo possui, e a palavra de Deus nos mostra, características pessoais. Vamos ver algumas delas. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Esse texto está nos mostrando que o Espírito Santo, ele possui inteligência. Quando está dizendo, alguém pode explicar para mim aí o que é perscrutar? Alguém pode me dizer? É justamente isso, né? É sondar a mente, é entender com inteligência. Então, o Espírito Santo, ele nos dá a inteligência e ele tem a inteligência de entender todas as coisas.
1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O contexto aqui é dos dons espirituais. E o que o texto está nos dizendo é que quem decide qual é o dom que será dado é o Espírito Santo. Então, nós entendemos aqui que ele faz isso pela sua vontade, volição. Próximo, Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Você sabia que o Espírito Santo ama? Pelo amor do Espírito. Então, ele possui emoções. Ele ama também. Nós devemos a nossa salvação também ao amor do Espírito Santo, como ao amor do Pai e ao amor do Filho. Às vezes a gente não pensa nessas coisas, não se lembra dessas coisas, mas é isso que acontece. Né? Próximo texto, Neemias 9, 20. Neemias, lá no Antigo Testamento. Neemias, antes de Esther. Neemias 9, 20 é depois de Neemias 9, 19. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Lhes concedeste o teu bom espírito. Então, o Espírito Santo, ele também possui bondade. Bondade. E Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Nancy, alguém pode entristecer o vento? Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, essa exortação de Paulo não tinha sentido, não tinha significado nenhum, né? Então, nós podemos entristecer o Espírito Santo, mas só podemos entristecer uma pessoa. Okay? Então, o Espírito Santo possui as características de uma pessoa. Eu acho que não há dúvida em relação a isso mais. Alguém leia para mim agora Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não farei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Próximo texto, Mateus 28, 19.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais um versículo, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O que nós podemos aprender destes versículos? Só usei 3 exemplos que nós podemos aprender em relação ao Espírito Santo de Deus. É que ele é uma das 3 pessoas da triunidade. Não é que eu não gosto, mas eu prefiro usar a palavra triunidade do que trindade, porque em alguns casos, quando você for falar com determinadas pessoas, se você disser a trindade de Deus, eles vão achar que você crê em 3 deuses. Então, a melhor palavra para definirmos as 3 pessoas da divindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós nos referimos à triunidade. É algo que, de novo, se a gente for tentar explicar pelas nossas limitações, nós vamos estar limitando a Deus, né? Tem gente que usa, nós somos corpo, alma e espírito. 3 em 1, tentando explicar mais ou menos essa questão. Mas nós estamos falando de 3 pessoas, 3 personalidades em um Deus. Quando chegar lá em cima, a gente vai entender melhor isso, né? Eu acredito. Mas a Bíblia é muito clara em relação à trindade ou em relação à triunidade de Deus. E o Espírito Santo, então, como nós vimos, ele é uma das 3 pessoas da triunidade. Querem ver uma coisa? Alguém leia para mim Gênesis 1, 2. Hoje vocês vão ficar com cãibra na mão, hein? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava lá. Jó 33, 4. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o que nós podemos concluir? Que o Espírito Santo participou na criação. Ele é o autor da vida. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez com o pó da terra e soprou em nós o fôlego de vidas. E aí nós passamos a ser alma vivente. O Espírito Santo é o autor da vida. Ele participou da criação. Se eu souber responder. Não, mas o negócio que eu achei assim, eu não sei o que eu achei. Eu até achei interessante, assim, que quando você fala de Trindade, 3 pessoas. Eu tinha um momento que a primeira pessoa da Trindade atuava como Deus, e Deus, quer dizer, você não consegue separar total, mas depois veio Cristo, o Verbo se fazendo carne, é a segunda pessoa da Trindade, da Trindade. Mas uma outra manifestação de Deus? É uma outra manifestação de Deus. Não, é aí que eu te falar. Aí quando Jesus fala, eu vou para que o Consolador atue. É a terceira pessoa da Trindade. Então, hoje, a gente está no governo... Sim, mas o Espírito Santo que é Deus, entendeu? É isso aí. Então, às vezes a gente coloca, eu sinto que às vezes o Espírito Santo como, eu não sei se o termo seria correto, mas o menor da Trindade. E ele não é o menor, ele é Deus. Hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo.
Não E existe, não é né? isso, né? Não. Deixar, porque a atuação hoje é Pai, Filho, Espírito Santo, que é Deus. É Deus. Nós vamos ver. Nós vamos verificar isso. Ele tem dado, a palavra de Deus fornece para nós todos os atributos de Deus Pai, de Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Nós vamos verificar alguns deles aqui, né? Então, mas é muito comum as pessoas dizerem isso, que acharem isso, né? Que o Espírito Santo é uma das manifestações de Deus. E é por isso que eu fiz essa pergunta lá no início. Porque, na verdade, o Espírito Santo, pelo que nós estamos estudando aqui nessa manhã, ele é uma pessoa. Ele tem vontade. Ele tem o seu papel. Né? Interessante que num dos estudos na viagem, o Eli colocou para a gente que o Pai ele não se manifesta com as pessoas, com os homens, porque ele não convive com o pecado. Quem fez esse papel? O Filho. Então, nós podemos ver no Antigo Testamento o Senhor Jesus atuando desde o início lá no jardim. Quando eu falava isso, as pessoas davam risada, que eu já falei algumas vezes, né? Jesus, na virada da tarde, ia ter com Adão e Eva, em comunhão com eles. Quem que estava ali? Era Jesus. Né? Então, são realmente 3 pessoas em um Deus, porque a palavra é muito clara, que só existe um Deus. Né? Ok? Deixa eu ver. Então, ele participou da criação. Agora vamos ler Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Próxima leitura aí. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? 4. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse texto é muito claro. Né? Pedro diz para ele, olha, você mentiu para o Espírito Santo. E logo em seguida ele disse, você mentiu para Deus. Então, não há dúvida que o Espírito Santo é Deus. Né? E o Espírito Santo é Deus. Gente, como eu falei no começo, a gente em 1 hora não tem tempo de abordar muito profundamente. Então, eu estou dando uma passada por cima aqui, né? Depois, quem quiser, quem precisar, vai estudar melhor o assunto. Você tem muitas referências aí para poder estudar, né? Mas não há dúvida de que a palavra de Deus nos ensina a divindade do Espírito Santo. Né? Existem pessoas que negaram isso, ou existem pessoas que negam até hoje. Teve um tal de Ário, que era um presbítero de Alexandria, do 4º século da nossa era, que ele introduziu o ensino dizendo que Deus é uma eterna pessoa, Deus Pai, que Ele criou Cristo e que Cristo criou o Espírito Santo. Então, para vocês verem como existem esses ensinos por aí. Né? E aí ele nega, com isso, a divindade do Espírito Santo, porque Deus é eterno, né? Ele não pode ter sido criado. Agora, esse ensino foi corrigido depois, ele não foi aceito pelas igrejas, e foi corrigido pelo credo de Niceno em 325 depois de Cristo. Mas, para vocês verem que existe muita confusão em relação a isso, existem muitas dúvidas em relação a isso. Né? Agora, vamos ver, então, aquela questão dos atributos. Hebreus 9, 14.
Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito bem, né? Espírito eterno. Eu acabei de falar que Deus é eterno. Deus não tem criação, não tem início. Então, essa é a eternidade do Espírito Santo. Salmo 139, os versículos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Eu gosto muito desse salmo. Aliás, tem muitos salmos aqui muito interessantes. E é interessante como a gente agora, lendo esses salmos de Davi, eu li alguns depois da viagem, a gente vê de uma outra forma. A gente imagina de uma outra forma quando você consegue vislumbrar o ambiente, né, e a forma e o momento em que ele estava vivendo essas coisas. Então, para onde nós vamos fugir? Para onde nós vamos nos ausentar do Espírito Santo de Deus? Ele é onipresente. Ele é Deus onipresente. Então, não tem. Se eu vou lá para cima, nos mais altos céus, ele está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá ele está também. Então, não tem como fugir da presença de Deus e da presença do Espírito Santo. Próximo texto, Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Ele é onipotente. O Espírito Santo é onipotente também. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Vê. Com certeza. Agora é 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Difícil essa palavra. Até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus também é onisciente, sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra para onde quer. Ele tem a soberania. Ele é soberano. Ele sopra onde ele quer. Né? E não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Gênesis 2, 7. Eu já mencionei esse verso, mas vamos ler.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso aí. E junto com esse, João 3, 5 a 8. O Senhor Jesus conversando com Nicodemos e diz: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, eu posso dizer para você que o Espírito Santo de Deus é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Ele é o Deus. 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Quem está falando aqui é Davi. Davi como um profeta. E ele está dizendo assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Agora, por favor, leia 2 Pedro. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Davi, lá no Antigo Testamento, dizendo que o Espírito Santo de Deus colocava as palavras. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é o autor das profecias. Esse é um papel que o Espírito Santo desempenhou no Antigo Testamento e depois também no Novo Testamento. E ele mostra para nós que nenhuma profecia foi dada porque nós quisemos, pela nossa vontade. Mas esses homens falaram da parte do Espírito Santo de Deus, que é o autor das profecias, que é Deus, que é uma das pessoas da Trindade de Deus. Então, isso é importante para nós. Agora, nós sabemos, e vamos rever isso, que existe uma forma de se relacionar diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, vamos lembrar isso lendo alguns textos. Por exemplo, Ageu 2, 5. Onde é Ageu, meu Deus do céu? E agora? Tem um índice no comecinho da Bíblia. Opa, perdi aqui. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Como é que é? Repete aí para mim, Tim. Tem gente que ainda está procurando, inclusive eu aqui. Pronto, achei. Ageu 2:5. Página 804 da Bíblia da Igreja. 804. Pode ler. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. O meu espírito, como é que é isso? Presta atenção, o meu espírito habita no meio de vós. Ok? Agora, Juízes 15, 14. Isso é mais fácil de achar.
Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Quem é esse ele? Sansão. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou. 1 Samuel 10, versículos 6, 9 e 10. Seis. 10, 6, depois o 9 e o 10. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. 9. Agora. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. 10. Chegando eles a Gilbeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Olha que interessante. O Espírito tomava posse e aí acontecia alguma coisa. No caso aqui de Saul, algo impressionante para aqueles profetas. O camarada era benjamita. O Espírito Santo tomou conta dele e ele começou a profetizar. Mas o Espírito Santo tomava posse. O que mais? Juízes 6, 34. Voltando um pouquinho lá. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. O termo que nós temos aí é o Espírito revestiu Gideão, e aí ele tocou a rebate. Mais um texto para a gente terminar esse raciocínio, Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão aqui numa situação delicada, vou conseguir de novo, certo? Mas ele não sabia que o Espírito Santo se tinha retirado dele. Salmo 51, 11. Salmo de Davi. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Joyce, por que Davi orou para o Senhor: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito? Porque o Espírito Santo saía, ele se retirava, certo? Foi o que aconteceu com Sansão. Então, nós entendemos que antes de Pentecoste, no período pré-Pentecoste, o relacionamento do Espírito Santo com as pessoas era revestir, habitar no meio, tomava posse, mas ele realizava alguma operação, né, alguma ação e se retirava. Certo? Muito bem. Agora, houve uma mudança, nós sabemos disso. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que interessante o Senhor Jesus fazendo uma promessa aí, né? Vamos prestar atenção aqui. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, no meio de vós, mas estará em vós. Então, nós temos uma diferença aqui entre companhia e habitação. Uma promessa que o Senhor Jesus faz aos discípulos, em João 14:17. Percebam a diferença? Ele habita, hoje ele habita convosco, mas ele estará em vós. É a habitação. No caso, no Antigo Testamento, por exemplo, Davi pedindo para não retirar o Espírito é porque ele havia pecado. Sim. E quando então o Espírito se retirava. Então, não havia ainda remissão, não tinha sido os nossos pecados, Jesus não tinha vindo ainda para remir os nossos pecados. E depois ele habita porque nós somos pecadores, mas redimidos. Seria isso ou não? Eu entendo que a habitação do Espírito Santo é uma promessa do Senhor para a nossa mordomia, para a nossa dispensação, já cumprindo aquilo que ele revelou lá como nova aliança. Quando ele diz para os discípulos que o Espírito Santo seria a habitação em nós, né? E que, quando ele fala na ceia, este é o sangue da nova aliança no meu sangue. Então, o Senhor Jesus, ele institui a nova aliança que foi prometida lá em Jeremias 31:31 para Israel. Então, eu acho que não tem a ver com o nosso pecado, mas tem a ver com a ação de Jesus Cristo na cruz, onde ali você tem o Novo Testamento, ou a nova aliança, no sangue de Jesus. E faz parte dessa nova aliança a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós que já participamos da nova aliança, que vivemos pós-sacrifício de Jesus, temos essa grande bênção para a nossa vida. Entendeu? Isso não acontecia no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles estavam vivendo ainda sobre a antiga aliança. Que o sangue de Cristo não tinha sido derramado. Que não tinha sido derramado, porque a nova aliança dependia do sacrifício de Jesus. Uhum. Certo? Mais ou menos? É que eu, agora, falando, que eu compreendi isso, porque como nós temos Cristo, nós temos a marca de Cristo, o sangue, então ele pode habitar, porque Deus não pode habitar onde há pecado, né? Sim, por isso que então, era coberto isso, com sacrifícios. Sangue de bode, de animais, não pode redimir pecados. Né? Então, para isso, nós teríamos que ter o sangue de Jesus. E quando Jesus morre na cruz, ele institui o quê? A nova aliança. Nós estudamos isso lá em Hebreus com bastante detalhes. Então, faz parte da promessa da nova aliança a habitação do Espírito Santo. Ok? Porque justamente, se eu falar depois, eu já adianto agora. Hoje, com a habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos muito mais poder contra o pecado. Não nós, mas o Espírito que habita em nós. Quando nós nos submetemos à vontade dele, porque ele habita em nós. Então, nós temos muito mais condições hoje de dizer não ao pecado, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso. E santidade, né? Comunhão e santificação, né? Que são duas coisas que nós precisamos buscar como crentes salvos. Resolveu o problema do pecado. Agora nós temos que viver de acordo com a vontade do Senhor, né? Porque lá na cruz o Senhor Jesus pagou. E como a nova aliança, isso que tem que ficar bem claro.
dentro da promessa da nova aliança, leiam, por favor, em casa, Jeremias 31, vocês vão verificar que faz parte da promessa da nova aliança a habitação do Espírito Santo. Certo? Isso, muito bem. Mas quando é que isso iria acontecer, né? Então, como eu disse aqui, uma mudança no relacionamento. Quando que isso iria acontecer? Lá em Atos, capítulo 1, versos de 1 a 8. Vamos ler rapidinho. Vamos ler dos versículos 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus conversando com os discípulos, dizendo que ia acontecer um fato que ocorreu no capítulo seguinte, em Atos 2, de 1 a 4. Leia para mim aí, Pablo, por favor. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós entendemos que aqui, em Pentecoste, é o início desse período em que o Espírito Santo passa a habitar os crentes, os que são nascidos do Espírito. 1 Coríntios 3, 16. Agora nós vamos entrar na parte prática, né? Do nosso estudo aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabiam disso? Os seus corintianos, os seus de Corinto. Vocês não sabem, desculpem. Vocês não sabiam que vocês são santuário de Deus, né? Então, o Espírito Santo habita no crente. Isso me faz, eu, Marcos Dumbra, a pensar que eu preciso cuidar desse habitat aqui. Eu acho que é minha responsabilidade comer bem, dormir bem, praticar exercício quando possível, certo? Não estou dizendo aqui o culto ao corpo, mas eu acho que eu tenho que fazer coisas que glorifiquem o Espírito Santo que habita em mim. Então, eu não vou fumar, certo? Eu não vou usar drogas, eu não vou deixar de me alimentar bem, deixar de cuidar desse corpo, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Então, quando a gente é meio que relaxado, em termos de corpo, de novo, não estou dando o valor do culto ao corpo, né? Vamos separar as coisas. Mas também não vamos nos relaxar. Não vamos deixar de cuidar do nosso corpo, porque ele é santuário do Espírito Santo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que importante esse versículo. Porque aqui, o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, está nos mostrando que há uma distinção entre o crente e o incrédulo. E essa distinção é o Espírito Santo de Deus na pessoa. Ok?
1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o Paulo está dizendo aqui, para os de Coríntios, dessa vez eu não vou errar, né, que, apesar de todos aqueles pecados, e de todas aquelas confusões, de todos aqueles acontecimentos que estavam ali, e ele puxando a orelha dos camaradas lá, ele está dizendo assim, olha, vocês são santuário do Espírito Santo. Isso é incondicional. Isso é incondicional. Agora, você pode decidir como que você vai tratar esse tipo de coisa. Eu sempre digo isso, nós temos esse privilégio e não sabemos usar. Às vezes, nós temos doenças no nosso corpo porque nós deixamos de cuidar do nosso corpo. Se você só come porcaria, né? Se você só trabalha, se você não cuida, você vai ficar doente. Ah, mas eu sou crente, eu declaro que a doença está amarrada. Não é isso que o texto nos diz. O texto nos diz que nós precisamos cuidar. E que o Espírito Santo habita em você se você nasceu do Espírito Santo de Deus. Ele habita. Você pode continuar sendo pecador, mas ele está lá. Ele habita. Leia, então. Glorificai a Deus no vosso corpo. Foi pago um preço. Ele comprou, certo? Então, precisamos glorificar a Deus no nosso corpo também. Então, gente, deixa de ser relaxado, vai ao médico, né? Faz os exames direitinho, vê se a glicose está no controle, certo? E vamos cuidar do corpo, porque esse corpo é do Senhor. Ele não é... Nós precisamos glorificar também. De novo, não estou fazendo apologia ao culto ao corpo, mas também nós precisamos cuidar. Olha, se você é daqueles workaholic, tome cuidado. Tome cuidado porque... Workaholic, viciado em trabalho. Aquela pessoa que só trabalha. Só trabalha 22 horas e dorme 2. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Então, comece a orar a respeito disso. Né? Que mais? João 3, 3 a 6. O texto que nós já lemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando o homem pecou, ele se desligou do Espírito de Deus. Certo? E aí o que precisa ser feito? Uma regeneração. Um novo nascimento. Um nascimento espiritual. Um nascimento no Espírito. Vou correr. 1 Coríntios 12, 12 a 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado
beber de um só Espírito. Então, o Espírito Santo nos coloca, nos traz, a partir daquele novo nascimento, a fazer parte de um organismo chamado Igreja Corpo de Cristo. É Ele que nos identifica com este corpo, com este organismo. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele nos sela. O apóstolo Paulo aqui está falando para os de Éfeso. E Éfeso era uma cidade de porto, onde eles comercializavam madeira. E o comprador de madeira, ele enviava os seus colaboradores, né, palavra bonita agora de RH, para ir lá comprar a madeira. E quando ele comprava, selecionava a madeira, e ele comprava, ele ia lá e colocava o selo do comprador naquela madeira, significando que aquela madeira tinha sido comprada pelo Senhor. E depois ela, então, era juntada e enviada para o local da onde o Senhor era dono, onde ele queria a madeira. O selo, nós temos o selo de propriedade de Deus, que é o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que o diabo não pode fazer nada contra você. Porque olha que ele olha para você, ele vê o Espírito Santo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus. Ele não pode fazer nada contra você. Você possui o selo de propriedade, que é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 2. Tem gente que morre de medo, né? Das coisas espirituais do mal e tudo mais. Eu creio que a gente tem que ter respeito. Eu respeito. Já tive algumas experiências em relação a isso, não muito agradáveis, não desejo para ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus é o nosso selo e o inimigo não pode nos tocar. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele nos liberta. Ele nos liberta. O Espírito da vida em Cristo Jesus nos liberta do pecado e nos liberta da morte. Olha quantos privilégios que nós temos aqui, né? Tem mais. Eu não sei se eu tenho tempo para todos, mas vamos lá. Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo nos fortalece com o seu poder. Ele pode nos fortalecer naqueles momentos em que a gente está mais precisando, como foi dito aqui nessa manhã. Romanos 8, 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Interessante isso, né? Que ele nos guia e ele testifica que nós somos filhos de Deus. Qual é a maior prova para mim que eu sou salvo, que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim? O próprio Espírito me guiando e me testificando, e me dando o entendimento da palavra, me dando o entendimento do plano de Deus para a vida. Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, usando uma linguagem que eles entendiam. Eles bebiam vinho, gente, e bebiam bastante vinho. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui é interessante lembrar que ter o Espírito Santo é uma coisa e estar cheio do Espírito Santo é outra coisa. O que é ser cheio do Espírito Santo? Além de ter, é transbordar, né? Mas olha, nós vimos que o Espírito Santo é Deus, não é? Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios de Deus. Agora, como que nós vamos manifestar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? Falando em línguas que ninguém entende? Um blá, blá, blá lá que ninguém sabe para que serve? Se Deus é santo, nós vamos manifestar o Espírito Santo na nossa vida como? Com santidade. Com santidade. Exatamente. Se Deus é justiça, se Ele é justo, como é que nós vamos manifestar o Espírito Santo na nossa vida? Com justiça, sendo justo. Se Deus é amor, como é que nós vamos manifestar? Com amor. Se Deus é misericórdia, com misericórdia. Se Deus é bondade, com bondade. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra do Senhor e é manifestar essa palavra. É isso que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar habitando em você, mas você está se deixando ser guiado pelo seu eu, pelo seu ego. Você simplesmente deixou o Espírito Santo de lado. E isso faz toda a diferença. Isso faz uma diferença enorme. Se a gente for lembrar lá de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, o que nós vemos lá, gente? Nós vemos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É dessa forma que nós vamos manifestar o Espírito Santo nas nossas vidas. É através do fruto, que são todos esses elementos aqui, do Espírito. Aí eu pus aqui um slide de tudo aquilo que a gente viu naqueles versículos, para a gente dar aquela paradinha de 3 segundinhos e ver tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida. E eu coloquei um etc. porque não dá para a gente falar sobre tudo mesmo, né? Mas olha só, o privilégio que nós temos, né? Nós temos o privilégio de sermos a habitação do Espírito Santo, um privilégio que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tinham, e muitas vezes a gente não tem agido e não tem pensado dessa forma. Por favor, alguém leia para mim Efésios 4:30. Eu já estou encerrando. Uma pequena exortação aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meu irmão, minha irmã, não entristeçais o Espírito Santo. Lembre-se de que você pode e deve submeter todas as suas ações, todas as suas vontades ao Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em você. E mais uma, em 1 Tessalonicenses 5:19. A exortação aqui não é relacionada à retirada do Espírito Santo, mas está dizendo aqui, não apagueis
o Espírito Santo. Como é que a gente pode fazer isso? Através dos nossos pecados. Então, para vocês pensarem, se o Espírito Santo é Deus, como é que nós temos tratado o Espírito Santo nos nossos pensamentos, nas nossas ações? Nós temos considerado o Espírito Santo como uma pessoa, um fato real, como um Deus amoroso, poderoso, digno de confiança, daquele que é o Paracleto. O Paracleto é o Consolador, aquele que nos ajuda nos momentos difíceis. Nós precisamos decidir se o Espírito Santo é um poder ou uma força. E aí a gente pode usar ou não, ou nós decidimos se ele é Deus. E se ele é Deus e uma das pessoas da Trindade, nós podemos decidir se ele pode ou deve nos controlar e nos usar, segundo a vontade dele. Se nós considerarmos que ele é Deus, então isso vai nos levar a uma humilhação e a uma autorrenúncia. E, meu irmão, minha irmã, é importante nós entendermos que o Espírito Santo nos foi dado para ser nosso amigo, nosso ajudador. Ele está sempre presente, ele é nosso companheiro e ele é nosso guia. É ele que vai nos levar sempre aos pés da cruz. Como sempre nós estamos enfatizando aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos levar até a cruz, porque como nós lemos lá em João 16:14, o Espírito Santo vai glorificar o Senhor Jesus. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, é glorificar a pessoa do Senhor Jesus, porque não há nome, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, acima do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, lembre-se que você tem o Espírito Santo de Deus. É aprender a renunciar ao seu eu e submeter à vontade dele e deixar ele agir na sua vida. É um desafio. Não é fácil, mas é um desafio que eu deixo para vocês aqui. Amém? Uma boa macarronada para todos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Pai, nós queremos agradecer porque temos o privilégio de estarmos vivendo sobre a nova aliança. E sob a nova aliança, Pai, termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a aprender sobre isso. Aprender a deixarmos o Espírito Santo usar a nossa vida. Aprender a deixar o Espírito Santo nos conduzir. A aprender a renunciarmos aos nossos egos, às nossas vontades, e submetermos a Tua vontade, a vontade do Espírito Santo, Pai. Deixarmos que o Espírito Santo haja em nós e que, através dele, nós possamos manifestar a todos aqueles que vivem conosco, que convivem conosco, Pai, que somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, porque tudo começou na cruz, porque tudo começou na pessoa do Senhor Jesus. Mas hoje, como Ele nos prometeu, temos o Consolador e temos o Advogado, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E nós te agradecemos e te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém.